Queridos, eu quero compartilhar com você, agora vamos para a palavra. Quem está com sono, diga amém. Apocalipse. Irmão, a gente prega pouco no livro de Apocalipse, não é? E Apocalipse é o livro das revelações. Ele é um livro um tanto assim complexo. Há muitas coisas que a gente precisa ter um discernimento, o que é que o texto está dizendo. Precisamos fazer muitas vezes uma exegese daquele texto para entendermos o contexto em que está sendo falado. A palavra Apocalipse é revelação. E tudo que Deus queria mostrar, queria acontecer hoje, ou o que está acontecendo hoje, Deus já revelou há mais de 2000 anos atrás. Eu quero compartilhar com você Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. Vamos acompanhar esse texto. Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim, está aqui na tela. Revelações de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Preste atenção, volta aí. A primeira coisa que você vai entender aqui é que Deus usa um homem para notificar os acontecimentos que ele chama de em breve. Já se vão 2000 anos. Versículo 2. Diz assim, o qual atestou ou testificou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ele tem visto, ou de tudo o que ele viu. Versículo 3. Agora, a mensagem está aqui. Se todo mundo pudesse ler comigo aqui, uma linguagem uníssono, aqui ficaria bem legal. Vamos lá? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e as coisas nela escritas, pois o tempo... Nós vamos encontrar aqui, queridos, 3 verbos, 3 situações, as quais Deus usa João, o evangelista, para nos advertir. Nós sabemos que o evangelista João, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Você sabia que João foi o mais jovem apóstolo? Junto a João também foi chamado Tiago. Tiago era irmão dele. E eles foram convidados a seguir a Jesus. João, ele é o autor do último evangelho. Há 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. Quer dizer, os 3 evangelistas escreveram olhando para o mesmo prisma, para a mesma conotação. Só João vem e vê a mesma coisa de forma diferente. João escreveu também 3 cartas. 1ª, 2ª e 3ª carta de João. E João escreve o último livro. Deus escolhe João, Jesus escolhe João, para revelar a João tudo aquilo que iria acontecer. Então, na realidade, João escreve um evangelho, 3 cartas e o livro das revelações. Onde é que João vai escrever esse livro de Apocalipse? Na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos é o local onde, no final do 1º século,
João recebeu todas essas revelações. A ilha de Patmos, ela está na extremidade do mar Egeu. Ela é uma das ilhas que compõem o arquipélago grego. Preste atenção. Chamado Dodecaneso, que quer dizer é um complexo de 12 ilhas. Patmos não era uma ilha muito grande. A ilha de Patmos, ela ficava por volta de 55 quilômetros, ficava perto. Eu comecei a pesquisar sobre isso do sudoeste da Turquia. Por que Deus leva ele para lá? Era uma região conhecida como a Ásia Menor. A ilha de Patmos, ela tinha uma extensão muito pequena. A extensão da ilha de Patmos era de apenas 13 quilômetros. E Jesus leva João, o seu discípulo amado. Você lembra que João foi o único que foi chamado de o discípulo amado? Foi aquele que deitou a cabeça no peito de Jesus. Na hora da ceia, Jesus revelara muitas coisas para João. Muitas coisas do ministério, Jesus revelou para 3. Pedro, Tiago e João. Sabe o que eu entendo, irmãos? É que nem todo mundo está apto para ouvir os nossos sonhos. O próprio Jesus tem esses 3 como os seus 3 mais achegados. Agora, João, com toda essa preeminência, João com toda esse apogeu agora, poderia ser chamado de o queridinho, né? João foi escolhido. João era muito jovem nessa época. Mas João sofreu muito. João fora preso 4 vezes por causa do Evangelho. Na última vez, João vai parar exatamente na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? Era um presídio de segurança máxima. Os presos que iam para aquele presídio, eles não voltavam mais, eles morreriam ali. Eles não sairiam mais dali. É como se fosse uma sentença, uma prisão perpétua. E Jesus vai olhando essa história toda, e João vai parar exatamente nesse lugar. Escute, vamos pegar a primeira, pega logo isso aí, ó. Deus pode estar levando você para um lugar e você não está entendendo, é porque Deus quer te usar nesse lugar, viu? João pregou muito naquele lugar. João ganhou muitas vidas na ilha de Patmos. Ninguém que ia para a ilha de Patmos voltava, saía de lá, morria lá. João voltou, João saiu, João morreu na cidade de Éfeso. Por quê? Porque Deus foi quem conduziu até aquele lugar. Patmos, como eu te falei, é uma prisão utilizada pelos romanos. E alguns defendem que só eram mandados para aquela ilha, queridos, os prisioneiros mais perigosos. Era como se dissesse assim, aquela turma, hoje não tem um presídio aí, que é um presídio de segurança máxima no Brasil? Quem lembra do nome dele aí? Lá no sul do país tem um... Fugiu aqui o nome. Que está lá Fernandinho Beiramar, que está lá, esses meninos, que não fizeram nada, né? Estão tudo lá. Então, esses presídios, João vai para um lugar desse. E João vai com uma carta dizendo assim, dali ele não sai. Mas quem permitiu ele ir para ali foi Jesus. E Deus vai revelar através disso aí tudo que vai acontecer. No período do governo de Domiciano, houve uma intensa perseguição aos cristãos. Essa perseguição foi do mesmo jeito quanto no governo Nero. Roma teve 36 imperadores.
Nero chegou a uma época, irmãos, como imperador romano, a nomear um cavalo como seu amante. Isso está nos anais da história. É nesse período que Deus levanta João para ser voz profética. Mas ele começa a sofrer as perseguições, ele começa a ser açoitado, ele começa a pagar preço. Irmãos, olha, se você está sendo caluniado, se você está sendo chacoalhado por conta do Evangelho, dê glória a Deus, porque você está indo de encontro, está batendo contra eles. É isso que João vai passar. Essas perseguições eram ocasionadas principalmente pela ambição que o imperador romano tinha de restaurar a sua religião. E chegava alguém para pregar o contrário. Durante aquele tempo, houve muitos mártires, que a história não conta, não anotou o nome deles. Mas foram pessoas que morreram em prol do Evangelho, que deram sua vida pelo Evangelho. Depois que João é libertado de Patmos, como eu te falei, ele vai voltar para Éfeso e ele vai terminar. Ele pastoreou algumas igrejas em Éfeso e ele anunciou o Evangelho de Jesus. Agora, naquela ilha, ele recebe essa revelação que nós acabamos de ler agora. Volta lá para o texto, Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por exemplo, em Apocalipse, João tem uma visão. Uma das visões que João tem é uma visão de um gafanhoto de aço cuspindo fogo. O que é que João estava vendo na visão? Um avião na guerra. Só que ele não sabia o que era avião, não existia avião. Ele teve a visão de reinos divididos. Ele teve a visão de um Cristo glorificado. Ele teve várias visões que nem ele mesmo entendeu. Ele escreveu, mas ele não entendia o que era. Depois da morte, do martírio de Tiago, que era o irmão dele, João se dirige para a comunidade de Éfeso. E lá na Ásia Menor, que foi fundado pelo apóstolo Paulo, aquelas igrejas, durante alguns anos, ele começa a ministrar e começa a pastorear também, e ali ele é preso, e dali é que ele vai parar nesse lugar. Eu estou dando esse preâmbulo para nós chegarmos no versículo onde eu vou pregar. João paga esse preço todo. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós não nos interessamos pela história. E não sabemos o porquê. A minha missão é trazer luz, trazer esclarecimento dos fatos, para que você entenda por que isso aconteceu. João é condenado, porque Roma, o Império Romano, ele diz, olha, você não pode, você é um perturbador, você está aqui destruindo a nossa cultura. E ele começa a pagar alto preço. Mas no versículo 3, aí está a essência da mensagem que eu quero trazer para você. Ele começa dizendo bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais que feliz. Eu sempre digo isso. Bem-aventurado é felicíssimo. Diga amém. Amém. O primeiro bem-aventurado dele aí é bem-aventurado aqueles que leem. Preste atenção. Nós encontramos muitas pessoas que são estudiosos da Bíblia. Nós encontramos muitas pessoas que dizem assim, eu conheço a Bíblia de capa. Me ajuda a pregar? A capa. Vocês creem na Bíblia de capa a capa? Quem crê? Levante a mão. Não creia não. Creia só de Gênesis a Apocalipse. A capa tem telefone, tem remédio, tem endereço do povo, tem um monte de coisa, né? Creia só de Gênesis
Apocalipse. Aí João diz assim, olha, bem-aventurado, feliz são os que leem. Hoje há um índice muito grande de pessoas que não leem a Bíblia, irmãos. Eu me lembro de uma história, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que um pastor foi na casa de uma irmã fazer uma visita. E lá naquela visita falou, irmã, a senhora tem lido a Bíblia? Depois de conversar, eu queria ler um texto. A senhora tem lido a Bíblia? Ela disse, pastor, eu não li mais. Não peguei mais na Bíblia. Por quê, minha irmã? Eu perdi meus óculos. Faz muito tempo, pastor. Não pude comprar outro. E por isso que eu não leio mais a Bíblia. Ele disse, a senhora sabe onde é que está a sua Bíblia? Ela disse, sei, está aqui. Eu fui lá. A Bíblia é aquela que tem um zíper, né? E o pastor foi lá, pegou a Bíblia da irmã e abriu o zíper. E quando abriu, o que é que estava dentro? Os óculos. Então ela não lia, mas ela também não se preocupava de pedir a alguém que lesse para ela. Nós damos desculpas demais, irmãos. Hoje nós temos a Bíblia aqui, ó. Todas as versões. Mas muitas vezes a nossa Bíblia é apenas um objeto de decoração na nossa casa. Tem casa que a Bíblia está aberta lá no Salmo 91, que as folhas já estão rotas, estão amarelas. Tem gente que usa a Bíblia, irmãos, como se fosse um amuleto. Tem carro, tem táxi, tem pessoas que têm carro, que a Bíblia está aberta lá em cima do tabeliê. A Bíblia não diz que bem-aventurado é quem abre a Bíblia. A Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é aquele que lê essa palavra, irmão. Porque essa palavra, ela se renova a cada manhã. Todas as vezes que você abrir, pode ser o mesmo versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a cada manhã que você lê, o Espírito Santo trará luz para você. Quantas vezes eu termino de pregar aqui num versículo, num texto, e quando termina o culto, alguém chega para mim e fala, pastor, eu nunca olhei por esse lado. Sabe por quê? Porque Deus fala como Ele quer, da maneira como Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Então, feliz, primeira coisa, é quem lê. Primeira pergunta, não me responda. Você tem lido a Bíblia? Alguém já disse para mim assim, olha, pastor, a Bíblia fechada é um livro. Aberta é a boca de Deus. Eu disse, não, filho. A Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. O problema é que eu não faço uso dela. Mas ela nunca deixou de ser a boca de Deus. Tem gente que usa a Bíblia também, queridos, como adivinhação. Abre a Bíblia, fecha o zoinho, aqui. Bíblia não é lugar para adivinhar, gente. Na revelação que Jesus dá a João, Jesus tira João de lá da cidade, leva para um presídio de segurança máxima. João era jovem. João morreu muito jovem. Eu assisti um filme que falava a história de João, aquele João velhinho, barbudo. Não. Eu pesquisei sobre isso. João morreu mais ou menos com 62 anos. 65 anos. Parecia... Quem é que tem 62 anos aqui? Quem tem coragem de levantar a mão? Olha ali. A irmã de Janice levantou. César, revela o mistério. 64. 54. De crente. Queridos, nós
se você quer conhecer Deus, é aqui. Você sabia que entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o livro de Mateus, existe uma página em branco? Já perceberam? Ou não? Você sabe o que significa aquela página em branco? Chamado de período interbíblico. Durante o Velho Testamento, Deus falava com os homens através dos profetas. Chega um momento em que os homens começam a pecar e aquela confusão toda, e Deus se cala. Durante 430 anos, mais ou menos, Deus se cala. Deus não fala com os homens. Mais de 400 anos. E Deus só vai falar com o homem agora, com Jesus, quando ele nasce. Cumprindo a palavra lá do profeta Isaías e a revelação do profeta Miqueias, capítulo 5. Dizendo, e tu, Belém Efrata, que és uma das menores das tribos de Israel, mas de ti sairá aquele que vai remir a humanidade. Entre o Velho e o Novo tem essa página em branco, chamado interbíblico, período do silêncio. E muita gente que faz adivinhação, eu já vi gente, uma vez, isso é uma história que se conta, não sei se isso é verdade ou não, mas disse que esse irmão gostava de fazer assim, ele para adivinhar, aí ele abre, quando ele abre, que ele põe o dedo com o olho fechado, aí caiu naquela página em branco. Ele disse, Deus não quer falar comigo. Aí ele fecha a Bíblia, né? Aí cai naquele versículo. E foi Judas e suicidou-se. Ele disse, não é possível. Aí fechou de novo, fechou os olhos, fez uma oração e pulou. Aí, aí foi para aquele outro versículo. O que tem para fazer, faz depressa. Ele disse, Deus não quer falar comigo. Sabe por quê, irmão? Porque nós às vezes queremos a palavra que vem ao nosso ego, massagear nosso ego. Não tem uma caixinha de preciosas promessas? Quem já viu? Vocês têm em casa, não tem? Não tem? A gente, não tem? Dilma tem? Tem, Dilma? Dilma. Tem. Preciosas? Mas, irmão, aquilo é muito bom. A gente abre, só tem coisa boa. Só tem palavra de bênção. Eu pensei já em escrever um negocinho daquele, preciosas lapadas. Eu digo, eu vou fazer uma caixa de preciosas lapadas. Ninguém vai querer não, irmão. Porque a gente só quer as promessas. Deixa o versículo aí, meu filho. Que pirangagem é essa? Pronto. Bem-aventurados são os que leem. Irmão, lê, todo mundo lê. Tem macumbeiro que lê a Bíblia. Tem gente que não tem nada a ver com Deus que lê a Bíblia. Tem incrédulo que lê Bíblia. Tem maconheiro que lê Bíblia. Todo mundo lê. Aí ele diz assim, mas bem-aventurado também são aqueles que ouvem. Não é só ler, é ouvir o que Deus está falando, irmãos. Tem gente que tem gente que fala assim, eu gosto tanto de ouvir os crentes pregar. Um rapaz chegou para mim e disse, pastor, o senhor é formado? O senhor é pastor formado? Eu digo, sou. Sou bacharel em teologia, tenho especialização em outros cursos, na área bíblica e tal. Ele disse, mas pastor, eu fico tão impressionado, porque tem um irmãozinho lá de casa, lá perto de casa, pastor, o homem não sabe, só sabe que é um ó. Avisa que eu estou pregando agora. O homem só sabe o que é um ó, porque bebe água num copo. Mas quando ele começa a explicar a Bíblia, irmão, parece que o camarada é um bacharel. Não é lindo, né? Isso. Mas também tem aquele que explica, que pega um versículo, explica tão bem a você, e ele distorce o versículo e acaba confundindo a sua mente. Já se deparou com isso? Tem cara que não é crente, não é nada, ele fala, senta aqui, e ele começa, pá, e tem gente que fala, é verdade. Já tem crente, não, eu quero ir para a sua religião. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem.
Mas no final ele está dizendo, mas bem-aventurado são aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas. Aí aqui vou começar a pregar agora. Eu posso ouvir, eu posso ler, mas se eu não guardar, ela nunca vai surtir efeito na minha vida. Eu posso ser um exímio leitor da palavra. Eu posso ter compromisso de ler. E tem gente que lê a Bíblia assim, não, eu fiz um voto com Deus, eu vou ler todo dia 2 versículos, 2 capítulos. Aí começa. Pronto, terminei, senhor, terminei, pronto. Irmãos, quando eu começo a ler a Bíblia, às vezes eu passo uma hora com um versículo. Porque esse versículo me leva para outro, me leva para outro, e me leva para outro. E eu começo a passear. Porque Bíblia não é jornal. Isso aqui é Deus falando. O problema é que a gente não abre essa palavra para ler, irmãos. A gente lê o WhatsApp, a gente lê Facebook, a gente lê Instagram, lê mensagem, lê jornal, lê revista, lê. Mas quando pega na Bíblia, irmão, dá um sono. É ou não é, irmão? Porque comigo faz isso, irmão. Tem hora que eu vou pegar a Bíblia, quando eu vou começar a ler, aí mais um sono, sai nojento, sai capeta do sono. Aí eu paro, se eu fecho a Bíblia, o sono vai embora. Todas as vezes, irmão, quando você parar para as coisas de Deus, você vai ver o cansaço bater, você vai ver a dor de cabeça chegar. Olha, vir para a igreja, irmãos, é um desafio. Sair de casa, arrumar a roupa, é um desafio. Café derrama, o sapato desaparece, o vestido encolhe. A irmã chega na frente do espelho e faz, estou gostando desse não, aí tira. Aí pega o outro. Não, e esse aqui também não está bom não. E ela, por quê? Isso é coisa do diabo. Para que você não venha. Para que você chegue atrasado. Bem-aventurados são aqueles que guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Será que a gente tem parado para pensar nisso, irmãos? Será que nós vivemos uma vida mesmo preocupado com a volta de Jesus? Será que nós estamos ansiando para aquele rio azul lá do outro lado? Será? Não pense, irmãos, que Deus, a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. João vai lá para aquela ilha. João paga aquele preço tremendo. João foi perseguido pelo imperador Domiciano. Ele foi exilado naquela ilha no ano 95 da nossa era cristã. João foi jogado lá porque João pregava a palavra, porque João, ele tinha paixão por vidas. E nós? E nós? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo, irmãos? Se a trombeta tocar hoje, se hoje for o dia da chamada, irmãos, não vou falar de vocês não, vou falar de mim. Eu estou pronto. Porque a gente quer, tem gente que está achando que o céu é lugar de bagunça. Tem gente que está dizendo, não, mas o Senhor... Uma pessoa chegou para mim para dizer, não, pastor, mas Jesus sabe como eu sou. Eu digo, sabe, pecador. Não pense que Jesus vai ser conivente com isso não, irmãos. Evangelho é mudança de vida. A porta é estreita.
E o caminho continua sendo estreito. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Bem-aventurados que leem, felizes os que leem, sim, felizes os que ouvem, mas feliz mesmo são aqueles que guardam a palavra que nela está escrita. Porque o tempo... Irmãos, eu tenho tanto medo, irmãos, de uma coisa. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não sei vocês. Porque lá é fogo. Lá é brasa. Lá é tridente. Lá é sofrimento eterno. E é engraçado, irmãos, que essa palavra, eu tenho pregado muito sobre isso aqui, irmãos. Prepara-te, prepara-te. Amós 4,12. Veja o que é que diz Amós 4,12. Profeta Amós, lá no Velho Testamento. Portanto, assim que te farei, ó Israel, por isso eu te farei. Prepara-te para te encontrar com o Senhor, o teu Deus. Hoje é o dia de você se preparar.